Fala, meus amigos, que a paz de Cristo esteja com vocês, que Deus realize todos os sonhos de vocês conforme a sua vontade, né? No caso, a vontade de Deus. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre este livro aqui, A Mulher que Prospera, que está fazendo muito sentido para mim. Eu tenho aprendido bastante com ele, eu tenho me edificado com ele. E eu quero ler uma história que ele conta aqui, que eu achei bem interessante. E gostaria de falar para vocês o meu entendimento, né? Ele começa a história contando assim: num domingo de manhã, estava em um metrô da cidade de Nova York. As pessoas estavam sentadas e caladas. Algumas liam jornais, outras estavam imersas em seus próprios pensamentos. Outras descansavam de olhos fechados. Era uma cena de profunda paz e tranquilidade. De repente, um homem e seus filhos entraram no trem. Em um instante, todo o ambiente mudou. As crianças começaram a gritar e correr de um lado para o outro do vagão, jogando seus brinquedos no chão, brigando e incomodando os passageiros. Mesmo com tudo isso, o pai das crianças estava sentado ao lado de Covey e havia imediatamente fechado os olhos, nem se mexia. Era difícil não ficar irritado com a situação. Era incrível que um homem pudesse ser tão insensível a ponto de deixar seus filhos corressem como loucos e não fazer nada a respeito. Era fácil perceber que as outras pessoas no mesmo vagão estavam irritadas por causa do barulho. Finalmente, com o que considerou uma grande demonstração de paciência e domínio próprio, o famoso autor virou-se para o pai e disse-lhe: Senhor, seus filhos estão incomodando muita gente. Gostaria de saber se o Senhor poderia fazer alguma coisa para controlá-los um pouco mais. O homem levantou o olhar como se estivesse recuperando a consciência, e percebendo a situação pela primeira vez, e disse, murmurando: O Senhor tem razão. Eu deveria fazer alguma coisa. Acabamos de sair do hospital onde a mãe deles morreu há apenas 1 hora. Estou tão confuso, não sei o que pensar e imagino que eles também não sabem como reagir a essa perda. E aí eu pergunto a vocês, como vocês se sentiriam com a confissão desse pai de família? Quando eu li, confesso que a primeira vez que eu li, eu chorei, né? Porque a gente começa a perceber como é fácil a gente julgar o outro, sem saber o que o outro está passando, né? É muito fácil a gente estar numa determinada situação do qual esteja nos incomodando, que não está no nosso controle. E aí a gente começa a julgar. É quase que natural a gente julgar, né? A condenar a pessoa porque a pessoa não está tomando a atitude que a gente queria que aquela pessoa tomasse. Mas aí a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. E aí eu pergunto a vocês, se fosse ao contrário, né? Você se pôr no lugar da outra pessoa. Então, você imagina, você recebe uma notícia dessa que alguém muito querido seu faleceu. E aí você tá em choque ainda, as crianças não sabem como reagir e faz aquele murmúrio todo e as pessoas começam a condenar, chamar de você de displicente, chamar de você de palavras que vão te ofender, né? Só que na verdade ela não sabe o que você está passando. Então essa história me fez entender que a gente deve
ouvir mais e julgar menos. Se a pessoa tivesse, esse senhor tivesse chegado para o pai e tivesse dito, Senhor, aconteceu alguma coisa em que posso lhe ajudar? Porque, gente, não é normal. Então, uma situação dessa aqui, claro que alguma coisa deveria estar acontecendo, né? Então, cada um tem a sua forma de expressar um sentimento. E eu aprendi nesse trecho que a gente deve julgar menos, prestar atenção aos detalhes, sabe? Procurar saber se aquela outra pessoa, né, tá precisando de alguma coisa, em vez de julgá-lo. Porque a gente não sabe o que a outra pessoa está sentindo, está querendo falar, dizer. Muitas vezes as pessoas elas nem querem falar, elas só querem ser abraçadas, ser acolhidas. Então, quando a gente começa a exercer isso na nossa vida, né, ouvir mais, falar menos, porque as pessoas estão muito fácil em falar, e aí elas não sabem ouvir, né? Então, quando a gente pratica isso aqui, a audição, peraí, eu vou ouvir, mas ouvir com detalhes. Já aconteceu algumas vezes, até comigo mesmo, né? Antes de eu ter esse conhecimento que eu tenho hoje, antes eu eu conversava com a pessoa, e aí eu nem deixava a pessoa terminar de falar, eu já tava falando em cima. E aí, de repente, eu nem sabia o que aquela pessoa estava falando, porque é isso que acontece. Às vezes a gente vive numa defesa tão grande que a gente nem escuta o que o outro está falando. A gente já está pensando em responder com ignorância, com a defesa, né? Tá mais preocupado em se defender do que ouvir aquele ponto de vista, né? Então, esse é o grande problema dos casamentos de hoje em dia, não darem certo. É porque eles não se ouvem. Né? Eles só falam, jogam ofensas um contra o outro, é porque você tá errado, você tá certo, você tá errado, você tá certo. E não é assim. Quando a gente para ouvir, né, saber o que o outro tá querendo dizer, o que o outro tá sentindo, aí sim a gente vai saber como reagir. E reconhecer quando a gente tá errado, claro. Porque às vezes a gente tá tão preocupado em se defender que a gente não quer ver que a gente também errou, né? Que a gente também pode fazer, a nossa parte de não julgar, né? Não, peraí. Se eu fizesse diferente, se eu falasse outra coisa, poderia ter resolvido? Muitas vezes sim, né? Mas aí as pessoas estão muito preocupadas em se defender e acusar o outro. E não é assim. Tudo na nossa vida a gente tem que ter um equilíbrio, sabe? Eu não posso querer que meu marido adivinhe o que eu quero se eu não falo, né? Eu não tenho como, ele não tem como adivinhar. Eu já li em muitos livros que sempre dizem que o nada para o homem é nada. Sabe o que é nada? É nada. No momento que ele chega, que foi amor? Nada, amor. Pra ele tá beleza, é nada. Mas quando ele acontece alguma coisa com a gente, que a gente fala assim, que ele chega, amor, aconteceu alguma coisa, a gente, não, nada. Só que esse nada da nosso, mulheres, é muita coisa. E aí eu não especifico pro meu marido o que é que eu tô sentindo, o que é que eu tô querendo que ele faça por mim. E aí vai criando aquela bola de neve, porque ele é insensível, porque ele é isso, ele é aquilo. E eu não procuro melhorar. Eu não procuro ser clara com ele. Em dizer o que é que tá me incomodando, o que é que tá me frustrando. Então, o diálogo, eu sempre falo até para minhas amigas, muitas já sabem, eu falo direto pra gente, a base de um relacionamento é a conversa. Se vocês se comunicam bem, vai bem o relacionamento. Ah, Aline, mas ele não me escuta. Tá, mas você tá falando como? Né? Você tá sendo clara no que você quer? Às vezes a gente tem medo de magoar, de falar e machucar, mas não é assim. Ele não vai entender, ele não vai saber. Pra gente falar com o homem, a gente tem que ser clara, sabe? Clara como a neve, né?
com a água transparente. Com os homens a gente tem que ser assim, gente. Não adianta a gente querer falar com eles em meias palavras e querer que ele adivinhe o resto, porque ele vai entender e vai interpretar da forma que ele queira, né? Mas aí quando eu sou clara com ele, ó, aconteceu assim, eu não gostei dessa atitude, me incomodou, ou algo do tipo, ele já sabe que aquela situação ali, ele não vai se repetir, por quê? Porque você falou para ele. Então, é assim as nossas ações perante o mundo. Então, se eu estou em determinado lugar, que eu vejo uma situação que me incomoda, eu tenho que olhar os dois lados. Então eu não posso chegar assim e já sair julgando. Cada pessoa, ela tem a sua vida, tem o seu dia a dia, tem os seus problemas, os seus fardos. Então, a gente não pode julgar o ditado que diz, a gente não pode julgar o livro pela capa, né? Tem muitas pessoas que aparentam ser pessoas carrascas, pessoas brutas, mas na verdade são as melhores pessoas que existem na face da terra em personalidade, em bondade, né? E já tem umas que você olha para elas rindo, é isso, é aquilo, querendo mostrar ser quem não é, e lá no fundo tá machucada, tá magoada, tá frustrada, né? Então a gente tem que aprender a ouvir essas pessoas, né? Aprender a falar com essas pessoas, a não julgá-las. Então, vamos praticar mais isso, né? O ouvir, o compartilhar das boas novas, e em vez de estar crucificando, estar julgando, deixa que isso aí Deus faz. Deus faz. Ah, mas porque fulano é mentiroso, é isso, é aquilo. Sim, gente. Tem o nosso Criador, ele não dorme em nenhum momento, não. Ele tá o tempo todo ali, só olhando. E às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente questiona Deus. Por que, Deus, isso aconteceu comigo? Mas sabe por que aconteceu? Lembra lá atrás que você jogava praga para as outras pessoas, desejava mal a outras pessoas? Pronto, você tá colhendo isso hoje. E é assim, você sabia disso? Quando a palavra diz, você colhe o que você planta, às vezes não é você colher hoje para plantar hoje para colher amanhã, não, colega. Não é assim, não. Viu? É algo que você fez lá atrás, que hoje você nem lembra. Que você levantou falso testemunho, que você julgou, que você maltratou, que você deixou de ajudar, deixou passar necessidade. E aí a gente a gente colhe depois. E aí depois a gente pode ser uma nova criatura, ser isso, ser aquilo. Mas a gente vai colher, porque a gente plantou. Mas hoje você tem a oportunidade de fazer diferente na sua vida. De plantar coisas boas. Quer colher sabedoria, discernimento? Então planta. Vai aprender. Vai estudar, vai conhecer a Deus, vai melhorar o teu relacionamento. Às vezes as pessoas, Aline, tu estuda demais, tu lê demais. Mas, gente, os livros são os melhores amigos que tem, porque eles estão sempre nos ensinando a seguir um caminho de abundância, prosperidade, claro. Tem livros e livros, né? Mas a gente tem que ter esse conhecimento. Às vezes tem muitas amigas minhas, Aline, gosto de conversar contigo, tu é uma pessoa que entende tudinho, mas é porque eu estudo. Eu leio. Eu não quero chegar para a pessoa e ser azar, praga na vida daquela pessoa. Não, eu quero ser bênção. Eu quero mostrar a elas que tem outras maneiras de você ver determinada situação. Eu já fui muito julgada. Eu tenho uma história. Eu já fui muito julgada. E por eu ter sido muito julgada, eu quero mostrar às pessoas que sempre haverá outra verdade, né? Porque numa história ela sempre vai haver 3 verdades. A sua, a do outro e a que Deus viu, né?
Porque Deus vê. Então, às vezes, você quer ser algo, alguém que você não é. Mas Deus está vendo. E toma cuidado com isso. Toma cuidado no teu desejar do teu coração. Algo que te feriu lá atrás, você remói até hoje. Talvez seja por isso que você ainda não teve o sucesso merecido, a abundância. A abundância não é só financeira, não. A abundância é paz de espírito. Você tá tendo a paz de espírito, você deita na sua cama e dorme rápido e tem aquela alegria no coração ao acordar? Ou você é aquela pessoa que quando você acorda, abre o olho assim, ai meu Deus, mais um dia, a mesma coisa. Você é dessa? Porque se você for, você tá no caminho errado, viu, meu filho? Você tá no caminho errado, porque é pra você abrir os olhos assim e dizer, obrigado, Senhor, por ter me dado mais um dia pra me vencer, por eu andar, falar, sorrir, por eu me alimentar com as minhas próprias mãos, para me poder andar, para me sentir um abraço. Tem tanta gente querendo viver a tua vida e tu se maldizendo dela. E aí tu acha que sofre? Ninguém sofre não, filho. Deus ensina. E é através dos ensinamentos que você vem tendo todos esses anos da tua vida, é que ele tá lapidando você. Tenho certeza que algo que você fez lá atrás, que foi de errado, do qual você não se orgulha, hoje você para e pensa, não, vou fazer isso não, porque deu errado. Ou eu vou ensinar aquela outra pessoa, não faz assim não, porque eu fiz, deu errado. Mas aí aquela pessoa vai e faz, aí ela, infelizmente, não tá no meu controle. Às vezes eu me frustro muito porque eu dou conselhos aos meus amigos, aos meus familiares e eles não fazem. E aí é culpa minha? Não. Eles viram meu exemplo. Eu cresci dizendo a mim mesma, eu vejo o exemplo de outras pessoas e se for bom eu faço. Se eu ver que a pessoa se deu mal, eu não faço não, filho. Eu tenho várias amigas que eu olhava para elas, andava com elas e dizia para mim mesmo, rapaz, eu vou fazer isso não, olha o que fulano fez e deu ruim para ela. Então, a gente tem essa oportunidade. A gente tem esse poder na mão, o direito de escolha. Deus não deu esse direito de escolha. E aí é porque eu ando com fulano que eu vou fazer igual a fulano? Não, filho. Mas se eu ando com fulano, sabe aquele tato que diz? Dizem com quem tu andas que eu direi quem tu és? Então, se eu quero ser uma serva do Senhor, se eu quero ser bênção na vida de outra pessoa, eu não vou andar com pessoas cabisbaixas, pessoas que só se maldizem. Se eu quero ser uma águia, eu não vou andar com galinhas não, com pintinhos não, com galo. Eu vou andar com águia. Então, se você quer bênção para sua vida, quer paz de espírito, quer prosperidade, quer abundância, anda com pessoas que queiram a mesma coisa que você. É muito fácil você se desviar do caminho. O inimigo, ele tá aí sempre querendo nos botar em ambientes que a gente pensa que é confortável. Mas não é, sabe qual é um exemplo disso? Meu sonho é ter um HRV, né? Vinho, um carro, né? Massa, automático. Mas aí o inimigo, ela quer um carro. Aí ele vai e me dá um HB20. Aí eu digo, não, tá bom. Aí, não, HB20, né? Não é o HRV não, mas HB20. Filha, aprende. Do mesmo jeito que tu é importante para Deus, tu também é importante pro inimigo. Porque Deus está te guardando, cuidando de tu. E aí o inimigo quer te traçar para ele. E aí o inimigo fala, vou dar isso aqui porque ela quer um carro. Então vou dar isso aqui a ela. Mas não é assim não. Não é o que Deus quer para você.
Não se sinta satisfeito com algo que não era o seu sonho, mas é um paliativo. Não te sinta satisfeito com isso. Tenha metas e sonhos, objetivos. Vai chegar o teu tempo. Eu me frustrava muito porque eu não conseguia desenvolver o meu negócio. Não conseguia desenvolver o meu negócio até que eu entendi que a tudo há seu tempo. E eu vou colher. Eu sei que eu vou colher. Eu sei que vai chegar o meu tempo. Eu tenho só que ter a sabedoria de ter a paciência e o discernimento e fazer o que deve ser feito. Fazer a minha parte. Não adianta eu dizer assim, ai meu pai, eu vou aqui, Deus vai me abençoar, Deus está na minha vida, Ele vai me abençoar realizando meus sonhos e meus desejos. Pronto, aí eu me acordo, muitas vezes fico na cama, nem me levanto, não faço nada da vida, esperando que Deus bata na minha porta e diga, olha filha, é isso aqui que tu queria, toma. Não é assim não, tá? Não é assim não. A gente tem que fazer a nossa parte. Cuidar, a nossa parte, a gente tem que cuidar do próximo, amar o próximo como a nós mesmos, porque se a gente não se ama, a gente não tem condição de amar ninguém, né? E fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho, desenvolver o nosso trabalho. E Deus vai abençoando, e Deus vai nos fazendo conhecer pessoas novas, ter sabedoria. A Aline de 17 anos atrás, não é a Aline de hoje não, filho. Minhas amizades de 17 anos atrás não são minhas amizades de hoje não. Tem, claro, não vou dizer, tem sim, umas amizades selecionadas, né? Porque Deus fala que os maiores amigos cabem na palma de nossa mão, né? Os outros são colegas e a gente tem que ter esse entendimento. Pessoas vêm e vão, gente, saindo da nossa vida, vêm e vão. E essas pessoas, muitas vezes, não são as que Deus quer para nossa vida. Elas ficam com a gente até um determinado ponto. E aí depois elas se vão. E sabe aquele que a gente ora todo dia? Senhor, tira da nossa vida aquelas pessoas que não têm propósito contigo. Aquelas pessoas que me fazem mal. Deus tira. Mas sabe qual é o grande problema? Que você vai atrás você traz de volta. E aí Deus faz, tá filha, tu quer? Então, agora é contigo. Eu tirei, mas tu fosse pegar... E aí você sofre, você luta, e você faz, e você acontece. E aí depois você reconhece de, ai, Senhor, me perdoa. Mas isso é bom, reconheça. Reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados, se arrependa deles. O amar o próximo não quer dizer que eu tenho que viver dentro daquela casa não, filho. Ah, a pessoa fez muito mal a mim, fez muito mal. Mas... que Deus a abençoe, eu a perdoo, mas ela na dela e eu na minha. Não preciso ter contato, não preciso estar abraçando, beijando. E é isso que você tem que entender, né? Pois tá. Demorei a falar, fazer vídeo, quando eu fiz, olha aí, mais de quase 24 minutos. Então que a paz de Cristo esteja com vocês. Indico aqui, eu faço uma leitura, né, com o Dani, minha amiga Dani, a gente faz a leitura desse livro, a gente lê, né, a gente divide a leitura e aí comenta sobre o nosso entendimento. E isso tem nos edificado tão grande, gente, sem ter noção, o quanto eu venho aprendendo com esse livro. E assim, Deus, ele sempre... está presente na minha vida, no meu pensamento, no meu coração. O meu corpo é templo do Senhor. Então, o que eu falo para você é, se permita conhecer mais sobre Deus, a falar mais sobre Deus. Eu tô aqui querendo falar comigo sobre Ele. A gente conversa, a gente compartilha, a gente se encontra, mas Vamos levantar uma geração de mulheres edificadas no Senhor. Vamos levantar mulheres que tenham propósito e que vão prosperar no seu propósito, né? Então, beijo no coração, que a paz de Cristo esteja com vocês.